Judas Iscariotes não era um estranho nem um inimigo declarado. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Comia com ele, orava com ele, ouvia cada um de seus ensinamentos. Mas em seu coração carregava traição. Jesus sabia disso. E ainda assim ele permitiu. Ele não desmascarou Judas imediatamente. Não o afastou do grupo. Esperou o momento certo, porque até mesmo a traição tinha um papel no plano divino. Já parou para pensar que talvez Deus permita que certas pessoas te desprezem para revelar o que está escondido no coração delas? Quando alguém não te valoriza, te trata como se você fosse insignificante, te usa e depois te abandona, é difícil não reagir com raiva ou tristeza. Mas Deus quer que você observe e aprenda. Assim como Jesus permitiu que Judas permanecesse ao seu lado até a última ceia, às vezes, Deus deixa certas pessoas na sua vida apenas para que no momento certo, a verdade venha à tona. O desprezo é uma ferramenta que Deus usa para te ensinar a quem fechar a porta e a quem abrir. Há momentos em que o próprio Deus endurece o coração de certas pessoas para que elas te rejeitem. Parece estranho, mas é real. Em Êxodo 9:12 está escrito: O Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não quis ouvi-los, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus poderia ter feito Faraó libertar o povo imediatamente, mas permitiu que seu coração se endurecesse. Se Faraó tivesse cedido facilmente, os israelitas teriam saído sem ver os milagres de Deus, sem compreender seu poder. Às vezes, Deus deixa as pessoas fecharem as portas na sua cara, te desprezarem e te desanimarem. Não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque está preparando algo maior. Lembre-se da história de Ana, mãe de Samuel. Por anos, ela foi desprezada e humilhada por Penina, a outra esposa de seu marido Elcana. Penina tinha filhos, Ana não. E a cada oportunidade, Penina zombava dela, fazendo-a se sentir inferior. Ana poderia ter reagido com ódio, poderia ter se afundado na tristeza, mas em vez disso levou sua dor a Deus. Clamou de todo o coração. E Deus não apenas lhe deu um filho. Ele deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O que teria acontecido se Ana tivesse deixado o desprezo destruí-la? E se em vez de buscar a Deus, ela tivesse se enchido de amargura? O desprezo que ela sofreu não foi em vão. Foi uma preparação para receber uma bênção muito maior. Deus vê cada lágrima, cada palavra cruel que te dizem, cada gesto de desprezo. Mas Ele não quer que você se concentre na dor. Quer que você veja a lição. As pessoas que não te valorizam têm um propósito na sua vida. Elas revelam quem são de verdade e, mais importante ainda, revelam quem você é em Deus. Você não precisa da validação dos outros para saber que tem valor. Em Isaías 49:16, Deus diz: Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Ele não se esqueceu de você. Jesus nos ensinou que o desprezo dos homens não define nosso destino. Em Marcos 6:4, ele mesmo disse: Um profeta só não tem honra em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos seus. Aqueles que o conheciam desde a infância não conseguiram enxergar sua verdadeira identidade. Não o valorizaram. E o que Jesus fez? Ele não permitiu que isso interrompesse seu propósito. Ele não tentou convencê-los. Ele não implorou por aceitação. Ele simplesmente seguiu em frente. E essa é a lição. Quando alguém não te valoriza, não é seu trabalho fazê-lo mudar. Davi, seu trabalho é se concentrar no que Deus disse sobre você. O desprezo pode doer, mas também pode ser libertador. Quantas vezes Deus usou a rejeição para te afastar de algo que não era para você? Um emprego onde não te queriam, um relacionamento onde não te valorizavam, uma amizade que te tratava com indiferença. Às vezes, o desprezo é a maneira de Deus te dizer: não é aqui, vá mais longe. No Salmo 37:20-24 está escrito: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Não importa quantas vezes as pessoas te virem as costas. Deus continua te sustentando. Deus permitiu que José fosse desprezado por seus irmãos porque tinha um plano maior. Se não tivessem vendido José como escravo, ele nunca teria chegado ao Egito. Se ele nunca tivesse chegado ao Egito, não teria sido lançado na prisão, onde conheceu o copeiro do faraó. E se não tivesse conhecido o copeiro, nunca teria interpretado o sonho do faraó, nem sido nomeado governador. Tudo estava calculado.
Mas se José tivesse se fechado na amargura por ter sido rejeitado, jamais teria alcançado seu destino. Gênesis 50:20 diz claramente: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Hoje, Deus quer te lembrar que o desprezo que você viveu não é o fim da sua história, mas uma parte do seu caminho. Não chore por aqueles que não te valorizaram. Agradeça a Deus por ter te mostrado o verdadeiro coração deles. Confie que Ele usa cada rejeição para te posicionar no lugar certo, com as pessoas certas na hora certa. O que te machuca agora será, amanhã, o seu testemunho. Deus está trabalhando na sua vida, mesmo quando você não vê. Se você já se sentiu desprezado, se sente que algumas pessoas não te valorizam agora, não busque vingança. Não tente provar seu valor. Deixe Deus agir. Ele é justo e, no tempo certo, colocará cada um no seu devido lugar. Não se preocupe com aqueles que te desprezaram. Preocupe-se em caminhar no propósito que Deus tem para você. Porque no fim, quando Deus agir, serão eles que perceberão o que perderam. Deus vê tudo. Nenhuma palavra dita em segredo, nenhum ato de desprezo escapa aos olhos dele. Pode parecer que aqueles que te desprezaram seguem a vida sem consequências, enquanto você enfrenta a dor da rejeição. Mas o que o mundo chama de impunidade, a Bíblia chama de paciência divina. Eclesiastes 8:11 nos adverte: porque a sentença contra uma má ação não é executada rapidamente, o coração dos filhos dos homens se enche do desejo de fazer o mal. Isso não significa que Deus ignora a injustiça, mas que seu julgamento não se apressa nem se atrasa. Ele vem no tempo exato. Deus age com precisão. A história de Davi e Saul deixa isso muito claro. Deus permite que a injustiça dure por um tempo, mas nunca para sempre. Saul desprezou Davi desde o início. Tratou-o como um simples servo, mesmo sabendo que Deus estava com ele. Ele o usou quando lhe convinha e o rejeitou quando não precisava mais dele. O desprezo se transformou em ódio. O ódio se transformou em perseguição. A perseguição se tornou uma tentativa desesperada de eliminá-lo. Mas Deus já havia determinado o destino de ambos. Enquanto Davi era moldado no deserto, Saul era consumido por sua própria arrogância. O julgamento de Deus não veio imediatamente, mas quando veio, foi inescapável. Em Abacuque 2:3, o Senhor declara: a visão ainda está para um tempo determinado. Apressa-se para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. A prova mais difícil é ver aqueles que te fizeram mal continuarem como se nada tivesse acontecido. Mas a palavra é clara: a justiça de Deus nunca falha. Ela chega quando menos esperam e da maneira que menos imaginam. Às vezes, Deus permite que o orgulho de uma pessoa cresça até se tornar insuportável antes de abatê-la. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele se achava intocável, se exaltou, desprezando não apenas os homens, mas também Deus. Seu reino prosperava, seu poder parecia absoluto. Mas no momento em que acreditou que não precisava mais de Deus, o julgamento caiu sobre ele. Daniel 4:31-2 declara sua queda. Ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens e habitarás com os animais do campo. Em um instante ele passou de homem mais poderoso do mundo a viver como um animal, se alimentando de capim. Sem aviso prévio, sem uma segunda chance. Apenas a execução exata da justiça de Deus. Alguns acham que podem tratar os outros com desprezo sem sofrer consequências. Eles se sentem seguros porque não veem punição imediata. Mas quando Deus age, Ele faz de uma maneira que ninguém pode impedir ou reverter. No livro de Esther, Amã acreditava que poderia humilhar e destruir Mordecai sem sofrer nada. Ele planejou sua queda, construiu uma forca para executá-lo e garantir sua vitória. Mas na mesma estrutura que preparou para outro, foi enforcado. Deus deu tempo. Não o deteve em seu primeiro ato de desprezo. Não o impediu de falar com arrogância. Não bloqueou sua sensação de vitória. Mas quando o julgamento chegou, foi irreversível. Não há ação sem consequência. Gálatas 6:7 diz: não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Aquele que despreza os outros está semeando sua própria queda. A colheita pode demorar, mas virá. O problema é que muitos confundem o silêncio de Deus com sua aprovação. Faraó pensou assim quando recusou libertar Israel. Achou que seu poder era absoluto. Zombou de Moisés, endureceu seu coração. Mas depois da 10ª praga, não havia mais orgulho.
Seu exército, que antes dominava nações, foi engolido pelo Mar Vermelho. A justiça de Deus não pode ser interrompida. Cada vez que alguém te despreza, uma resposta divina já está a caminho. Romanos 12:19 nos ensina: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deixai a ira de Deus agir, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você não precisa provar nada para ninguém, nem forçar aqueles que te rejeitaram a reconhecer seu valor. Deus fará isso por você. Ele julga com exatidão. Alguns cairão publicamente como Amã, outros verão a glória de Deus se afastar como Saulo, e alguns terão que testemunhar o sucesso daqueles que desprezaram como os irmãos de José. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Deus nunca deixa uma injustiça sem resposta. Ele não responde às emoções humanas, nem pune segundo os critérios dos homens. Seu julgamento é perfeito. Em Jó 34:12 está escrito: não, Deus jamais comete injustiça, o Todo-Poderoso nunca perverte o direito. Essa verdade nos liberta da preocupação e da angústia. Você não precisa esperar que a outra pessoa peça perdão, nem tentar fazer com que reconheça o mal que te fez. A justiça de Deus não depende do arrependimento dos outros, ela depende da sua própria palavra. O tempo de espera entre a ferida e a justiça é uma prova. Deus observa como você reage. Você vai cair na amargura ou confiar nele? Vai deixar o desprezo definir sua identidade ou lembrar quem você é em Deus? No Salmo 37, 7 e 8, encontramos a resposta. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que pratica maldades. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Esse é o desafio. Esperar sem perder a fé, confiar sem se desesperar. A história já provou que aqueles que desprezam os outros nunca terminam vitoriosos. Deus retribui a cada um segundo os seus caminhos. Em Lucas 14:11, Jesus nos dá uma verdade irrefutável: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqueles que te trataram com indiferença, que te ignoraram, que pensaram que poderiam te pisar sem consequências, enfrentarão a justiça divina no tempo exato, e quando isso acontecer, não haverá retorno. Nenhum desprezo fica sem resposta, nenhum desdém passa despercebido por Deus. A justiça de Deus não é apenas certa, ela é perfeita. Você pode não vê-la hoje, mas ela virá. Não quando você quiser, mas quando Deus decidir. E quando vier, será definitiva. Deus vê o orgulho no coração daqueles que desprezam os outros e, em sua justiça, os humilha da maneira mais inesperada. Provérbios 16:18 adverte: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando alguém despreza os outros, quando trata com arrogância aquilo que Deus abençoou, está construindo o caminho para sua própria humilhação. A história já provou que o desprezo nunca fica impune, porque Deus resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes. O rei Nabucodonosor experimentou o peso do julgamento divino quando seu orgulho o levou a se exaltar acima de tudo. Ele se vangloriava de sua grandeza, de seu poder, de tudo o que havia conquistado com suas próprias mãos. Acreditava que seu reino era indestrutível, que seu domínio sobre os homens era absoluto. Mas sua confiança em si mesmo o cegou. Deus o havia advertido em sonho, enviou sinais para que ele se voltasse para ele. Mas seu coração estava endurecido. E no momento em que proclamou sua glória sem reconhecer Deus, a sentença caiu sobre ele. Daniel 4:31-32 declara sua queda. Ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens e habitarás com os animais do campo. Ele perdeu a razão, foi expulso do seu próprio reino e viveu como animal nos campos. Seu poder não o salvou. Sua riqueza não impediu sua humilhação. O que ele acreditava ser eterno desmoronou em um instante. Ele só recuperou sua dignidade quando reconheceu que apenas Deus é soberano. O orgulho cega. Ele faz as pessoas acreditarem que são intocáveis, que nunca sofrerão as consequências de seus atos. Elas se cercam de poder, de reconhecimento humano, da admiração daqueles que a seguem. E isso lhes dá uma falsa sensação de segurança. Mas a Bíblia é clara: quem se exalta será humilhado. Saulo, o primeiro rei de Israel, é um exemplo de como Deus humilha aqueles que se exaltam acima da sua vontade. Quando foi escolhido, ele tinha a oportunidade de ser um grande rei,
de governar com justiça e humildade. Mas seu coração se encheu de ciúmes, insegurança e desejo de controle. Ele desprezou Davi. Viu nele uma ameaça, em vez de reconhecer o propósito de Deus. Tentou se agarrar ao trono a qualquer custo, mas cada tentativa de eliminar Davi só o levou à própria destruição. Ele morreu na derrota, abandonado, sem a glória que tanto tentou preservar. Quando alguém despreza outro ser humano, quando o ignora, o trata com indiferença ou o considera insignificante, não ofende apenas essa pessoa, mas também a Deus que o criou. Jesus disse em Mateus 25:40, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cada ato de desprezo é um ato de orgulho e arrogância, que mais cedo ou mais tarde será confrontado por Deus. Ninguém pode humilhar sem ser humilhado. Ninguém pode ignorar sem ser ignorado. O faraó do Egito acreditou que podia tratar o povo de Deus com crueldade, mas no tempo certo a justiça de Deus se manifestou. Sem sofrer as consequências, ele endureceu seu coração, zombando de Moisés e recusando-se a libertar os israelitas. Ele acreditava que seu poder superava qualquer advertência. Ele jamais imaginou que a própria água, na qual confiava para sustentar seu reino, se tornaria sua sepultura. Quando decidiu perseguir os israelitas, convencido de que ainda podia controlá-los, Deus fechou o mar sobre ele e seu exército. O que por tanto tempo havia sido um símbolo de sua dominação, se tornou o cenário de sua destruição. A humilhação daqueles que desprezam nem sempre é imediata. Às vezes, Deus permite que se encham ainda mais de orgulho, que se elevem ao topo, apenas para que sua queda seja ainda maior. Amã é o melhor exemplo de como Deus deixa o arrogante se encher de confiança antes de confrontá-lo com sua própria ruína. Ele se acreditava intocável. Sua posição na corte do rei Assuero lhe dava autoridade sobre todos. Exigia reverência, desejava ser honrado. Mas quando Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele, seu orgulho se transformou em fúria. Ele não se contentou em desprezá-lo em particular. Planejou sua execução pública, construiu uma forca para enforcá-lo e preparou sua derrota. Mas Deus reverteu a história em um só dia. A mesma forca que ele construiu para Mardoqueu se tornou o instrumento da sua própria humilhação. Ele pensava que estava zombando de seu inimigo, mas acabou sendo ridicularizado pelo próprio destino. Deus humilha aqueles que zombam dos outros, que os desprezam e os consideram inferiores. Em 2 Reis 2, 23-24, um grupo de jovens zombou do profeta Eliseu, chamando-o de careca. Parecia uma ofensa insignificante, uma simples brincadeira. Mas Deus não viu assim. O desrespeito contra seu servo não ficou sem resposta. De repente, 2 ursos saíram da floresta e os atacaram. Isso não foi um acaso. Deus não ignora quando alguém é desprezado. Ele não deixa passar a arrogância daqueles que acreditam poder tratar os outros com desdém sem sofrer consequências. O desprezo nem sempre é aberto ou evidente. Às vezes, ele se esconde na indiferença, na falta de interesse, na falsa superioridade daqueles que acreditam que podem ignorar os outros sem custo algum. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus mostra como aqueles que ignoram os outros enfrentarão a justiça divina. O rico não maltratou Lázaro abertamente. Não o agrediu, nem o insultou. Ele simplesmente o ignorou. Todos os dias passava por ele sem se importar com sua condição. Acreditava que sua riqueza o tornava importante, que sua posição o isentava de qualquer responsabilidade. Mas quando morreu, descobriu a verdade. Enquanto Lázaro era consolado no seio de Abraão, ele se encontrava em tormento. Ele clamou por misericórdia, suplicou por uma única gota de água para aliviar seu sofrimento. Mas era tarde demais. A justiça de Deus havia se cumprido. Lucas 1:52 declara: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Não há posição alta o suficiente para escapar do juízo de Deus. Não há orgulho que não seja corrigido. A humilhação chega de forma inesperada. Alguns verão sua influência desaparecer. Outros testemunharão a prosperidade daqueles que desprezaram. Alguns serão esquecidos, enquanto aqueles que ignoraram serão reconhecidos e honrados. Quando Deus decide humilhar alguém, ele não precisa que ninguém intervenha. Ele não requer vingança humana. Ele não precisa que alguém tome represálias. Ele faz isso no tempo exato, da maneira precisa, com um julgamento que ninguém pode reverter.
A história de Herodes nos lembra como a arrogância pode levar à ruína em um instante. Ele se acreditava um Deus, aceitou a adoração do povo, sem reconhecer que toda glória pertence a Deus. Mas antes que pudesse aproveitar sua grandeza, o juízo caiu sobre ele. Atos 12:23 descreve seu destino. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e ele morreu, comido por vermes. Aqueles que desprezam os outros acreditam que sua posição os protege, que sua influência os resguarda, mas estão enganados. Deus observa cada atitude, cada palavra, cada gesto de arrogância. E quando o tempo se cumpre, a queda é inevitável. Ninguém que tenha desprezado o outro ficará sem enfrentar a justiça de Deus. Deus humilha os soberbos e exalta os humildes. Sua sentença é definitiva. Aqueles que não valorizam o que Deus colocou em suas vidas não apenas enfrentam a humilhação, mas também são obrigados a enxergar o que perderam. Eles não podem simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido, acreditando que suas ações não terão consequências. Eles podem te ignorar, te desprezar, te subestimar. Mas chegará o momento em que terão que assistir a bênção avançar sem eles. A história se repete vez após vez. O que foi rejeitado, o que foi deixado de lado, o que foi considerado insignificante, acaba sendo exaltado. E quando isso acontece, aqueles que desprezaram se tornam meros espectadores do que poderiam ter tido, mas deixaram escapar. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, acharam que se livrariam dele para sempre. Eles o viram partir acorrentado, humilhado, sem nenhuma chance de retomar seu lugar entre eles. Pensaram que sua história terminaria ali. Eles não sabiam que aquele a quem trataram como se não valesse nada estava a caminho de ocupar a posição mais alta depois de Faraó. Não imaginaram que um dia se ajoelhariam diante dele, famintos, desesperados, dependendo do homem que um dia haviam considerado um nada. Quando se encontraram com José, não o reconheceram. Viram um governador poderoso, alguém que poderia decidir seu destino, mas ele os reconheceu. Eles o tinham abandonado, mas ele nunca os esqueceu. Há algo no juízo de Deus que vai além da simples retribuição. Não se trata apenas de humilhar os arrogantes ou derrubar os exaltados. Às vezes, a maior punição é permitir que vejam a bênção que desprezaram. Não apenas ficam sem o que rejeitaram, mas precisam assistir enquanto isso prospera sem eles. Essa é a separação inevitável entre aqueles que honram o que Deus lhes dá e aqueles que o desprezam. Esse mesmo padrão se repete em toda a Escritura. O que foi rejeitado, o que foi dado como perdido, o que foi considerado sem valor, acaba brilhando com uma luz impossível de ser ignorada. No livro do Êxodo, os egípcios zombavam dos israelitas. Eles não os consideravam dignos de respeito. Eram apenas escravos, nada mais. Não mereciam justiça, dignidade ou liberdade. Mas em uma única noite, tudo mudou. No momento menos esperado, o povo que foi desprezado saiu vitorioso. Com riquezas, com honra, com a bênção daquele que os viu sofrer em silêncio. Os que riram deles, os que os usaram e exploraram, tiveram que vê-los partir de cabeça erguida. O cativeiro acabou. O desprezo se transformou em favor. Não há desprezo sem consequência. Quando alguém despreza algo que vem de Deus, mais cedo ou mais tarde perceberá o que perdeu. Essa é a história de Esaú. Durante anos, ele teve o direito de primogenitura em suas mãos. Ele era o herdeiro por direito. Mas não deu valor. Trocou por um prato de lentilhas sem pensar no que estava abrindo mão. Somente quando já era tarde demais, ele entendeu seu erro. Ele chorou, implorou, buscou uma forma de recuperar o que desprezara, mas já não podia. Hebreus 12:17 descreve seu destino com palavras claras. Vocês sabem que mais tarde, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Não encontrou lugar para arrependimento, ainda que o tenha buscado com lágrimas. Quando o tempo da graça se esgota, só resta a lembrança do que poderia ter sido. O desprezo não muda apenas a vida de quem foi rejeitado, mas também a vida de quem despreza. Na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho acreditava que a obediência sem amor lhe garantiria sua posição. Ele nunca saiu de casa, nunca desperdiçou sua herança, mas também nunca entendeu o valor do que tinha. Somente quando viu seu irmão ser restaurado, percebeu que algo lhe faltava. Não porque seu irmão tivesse tomado algo dele, mas porque de repente percebeu que a graça estava agindo sobre outra pessoa.
e ele ficou de mãos vazias. Ele não reconheceu a bênção até vê-la sendo desfrutada por outro. As oportunidades que são desprezadas não desaparecem. Elas simplesmente são entregues a outra pessoa. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. Durante anos ele teve a coroa, teve o favor de Deus, teve a oportunidade de ser um líder segundo a vontade divina, mas rejeitou as instruções de Deus. Desprezou seu chamado, tratou com indiferença o que lhe foi confiado. Ele achou que sempre teria o controle, até que um dia, sem aviso, recebeu a sentença. O reino não te pertence mais. Não o perdeu imediatamente, mas já não era mais dele. E o pior golpe não foi a perda do trono. Foi ver outra pessoa ocupá-lo. Ver Davi ser exaltado. Ver seu nome crescer. Ver o favor de Deus acompanhá-lo, enquanto sua própria vida desmoronava. O castigo para aqueles que não valorizam o que Deus coloca em suas vidas nem sempre é uma queda súbita. Às vezes, o juízo vem como uma revelação inevitável. A certeza de que aquilo que desprezaram agora prospera sem eles. Lucas 13:28 nos adverte. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vocês mesmos estarão do lado de fora. Isso não fala apenas do juízo final, mas de um princípio que se cumpre aqui e agora. O que foi rejeitado, o que foi ignorado, o que foi considerado sem valor, é entregue a outro e elevado à sua máxima glória. E aqueles que o deixaram escapar não podem fazer nada além de assistir de longe. Os caminhos de Deus são perfeitos. Nada do que Deus faz é por acaso. Aqueles que te desprezaram, que não valorizaram o que você oferecia, que te viram como algo supérfluo, um dia terão que enfrentar a verdade sobre o que perderam. Não porque você precise provar algo para eles, mas porque isso faz parte do julgamento divino. Você não precisa buscar vingança, nem esperar reconhecimento. Basta seguir em frente, continuar no caminho que Deus traçou, avançar sem olhar para trás. Chegará o dia em que aqueles que ignoraram seu valor serão testemunhas de como Deus te exaltou. E nesse momento, eles entenderão que o maior erro não foi o que fizeram, mas o que deixaram escapar. O tempo pode fazer parecer que o desprezo fica sem resposta, que aqueles que te desvalorizaram seguem suas vidas sem consequências, que as palavras duras e as atitudes injustas se dissolvem no esquecimento, mas nada fica sem resolução. O que parece ser impunidade é apenas a paciência de um julgamento que avança sem interrupção até alcançar seu destino final. Alguns pensam que o castigo nunca chega porque o medem em dias, semanas ou até anos, mas a justiça divina não responde ao tempo humano. Seu curso é inalterável. Ela se manifesta com precisão no momento determinado, sem falhar nem se apressar. A história de Amã prova isso. Ele acreditava que sua posição lhe dava o direito de humilhar, que sua proximidade com o rei o tornava intocável, que seu ódio permaneceria impune. Construiu a forca com a certeza de que sua vítima seria enforcada nela, mas a estrutura da sua vingança se tornou o cenário da sua ruína. Seu castigo não veio no momento em que desprezou Mardoqueu, nem quando conspirou contra ele, nem mesmo quando apresentou seu plano com astúcia. Ele veio no momento exato em que sua queda seria total, quando não havia mais escapatória. A justiça nem sempre se manifesta no momento do desprezo, porque seu propósito não é apenas punir, mas revelar. Ela permite que os arrogantes subam até o topo da própria ilusão. Deus lhes dá uma sensação de vitória, um falso senso de impunidade, a ilusão de que seus atos serão esquecidos. A história de Nabucodonosor demonstra isso. Seu reino prosperava. Seu domínio se expandia. Seu poder parecia inquestionável. Ele se achava dono do tempo e do destino, esquecendo-se de que nenhum trono permanece sem a permissão do Altíssimo. Em sua soberba, ele proclamou sua própria grandeza. E no exato instante em que declarou sua glória, o juízo se cumpriu. Foi destituído do poder, reduzido à condição mais baixa, humilhado da maneira mais inesperada. A queda não veio no primeiro ato de desprezo, mas no momento em que ele acreditou que nunca enfrentaria consequências. Os que desprezam seguem adiante, certos de que nada mudará, que suas palavras ficarão sem eco, que suas ações nunca serão pesadas na balança. Foi exatamente isso que aconteceu com Faraó. Cada praga foi um lembrete de que seu reino não era indestrutível, mas ele endureceu seu coração,
Ignorou os avisos, acreditou que ainda poderia controlar o resultado. Somente quando o julgamento atingiu sua própria casa, ele percebeu que nenhum poder humano resiste ao momento determinado por Deus. Quando finalmente libertou os israelitas, pensou que sua autoridade continuava intacta. Ele os perseguiu com arrogância, convencido de que poderia recuperar o que já havia sido tirado dele. Mas não entendeu que o castigo não apenas o deixaria sem escravos, mas também sem exército, sem estabilidade e sem poder. A mesma certeza com que desprezou os avisos foi a certeza com que o mar se fechou sobre ele. Não havia mais volta. Alguns caem no erro de medir a justiça pelo ritmo do mundo. Eles acreditam que se não vem uma consequência imediata, ela nunca virá. Confundem a espera com a ausência de resposta. Mas paciência não é abandono. Em Eclesiastes 8:11 está escrito: porque a sentença contra um ato mau não é executada rapidamente. O coração dos filhos dos homens se enche do desejo de fazer o mal. Isso não significa que a sentença não virá, mas que seu tempo revela a verdadeira intenção do coração. Alguns, diante dessa aparente impunidade, escolhem o arrependimento. Reconhecem seu erro e buscam mudança. Outros, na mesma espera, endurecem o coração, convencidos de que nunca precisarão prestar contas de seus atos. Para esses últimos, o castigo chega de forma definitiva, sem espaço para correção. Os irmãos de José pensaram que seu desprezo ficaria enterrado no tempo. Eles o venderam, arrancaram-no de sua casa, tiraram-lhe sua identidade. Acreditavam que a distância apagaria suas ações, que o silêncio sepultaria sua injustiça. Mas anos depois, ao se encontrarem com o governador do Egito sem reconhecê-lo, a verdade os alcançou. Não por uma vingança humana, mas pela revelação de que o que haviam desprezado se tornara sua única esperança. Aquilo que ignoraram havia se tornado indispensável. O tempo não apaga o desprezo, ele o acumula até o momento determinado. A parábola do rico e Lázaro ilustra isso com clareza. O homem que vivia em abundância ignorou aquele que jazia à sua porta. Passava todos os dias por ele sem olhar, sem lhe dar valor, sem reconhecer sua existência. A aparente ausência de consequências reforçou sua indiferença. Mas a morte não anulou a justiça, apenas a transferiu para um lugar onde não poderia ser revertida. Enquanto Lázaro era consolado, o rico se encontrava em tormento. Ele clamou por uma oportunidade que já não existia. O erro daqueles que desprezam é acreditar que o que ignoram não tem valor. Pensam que o silêncio significa esquecimento, que a indiferença é ausência de propósito. Se enganam ao imaginar que seu desprezo define a importância de algo, sem entender que a verdadeira definição não lhes pertence. Em Lucas 14:11, Jesus afirma: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. A inversão é inevitável. Alguns acreditam que o castigo virá da mesma forma que seu desprezo. Esperam uma retribuição visível, uma dor proporcional. Mas a justiça não é um simples reflexo da ação. Ela é uma resposta exata ao propósito. Nem sempre se manifesta por uma queda súbita, uma humilhação pública ou um sofrimento evidente. Às vezes, a pior consequência é a revelação do que foi perdido. Os que ignoraram veem aqueles que desprezaram prosperar. Os que acreditavam que alguém não tinha valor percebem que precisam exatamente daquilo que rejeitaram. Os que pensavam que sua posição era eterna descobrem que foram substituídos. Saul experimentou isso da forma mais devastadora. Seu desprezo por Davi o levou à obsessão. Em vez de se concentrar em seu reino, fortalecer seu governo, ele desperdiçou seu tempo perseguindo aquele que já havia sido escolhido. Ele não caiu imediatamente, mas cada passo dado em sua inveja o aproximou de sua ruína. Quando percebeu que o favor de Deus havia se afastado, era tarde demais. Aquilo que ignorou se tornou sua condenação. Não há palavra que fique sem resposta. Não há ação que escape da balança da justiça. A impunidade é apenas uma miragem temporária que desmorona quando o juízo se cumpre. Alguns percebem isso tarde demais, quando já não há como recuperar o que desprezaram. Outros enxergam com clareza o momento exato em que tudo o que ignoraram se torna a peça essencial que lhes falta. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. O julgamento divino nunca falha.
Ele não responde à emoção, não se apressa sob a pressão humana, nem se deixa influenciar pelo clamor da vingança. Sua execução é precisa. Não há como escapar, adiar ou modificar. Aqueles que desprezaram terão que enfrentar aquilo que semearam. Não imediatamente, não da forma que esperam, mas no momento exato em que seu orgulho os tiver levado longe o suficiente para que a queda seja inevitável. A paciência da justiça divina não é esquecimento nem indiferença. É o processo exato em que cada ação encontra sua resposta, onde o tempo não cancela a consequência e onde a injustiça não se dissolve na impunidade. Alguns acreditam que podem seguir em frente sem prestar contas, convencidos de que suas ações nunca terão eco no futuro. Pensam que o desprezo permanecerá enterrado e que seus erros nunca lhes serão cobrados. Mas a palavra é clara: o que o homem semear, isso também colherá. O castigo divino nem sempre é imediato, mas é sempre certo. Amã construiu a forca com a confiança de que seu plano se cumpriria sem falhas. Ele jamais imaginou que o julgamento que decretou contra outro cairia sobre si mesmo. A cada passo, a cada palavra de desprezo, a cada decisão tomada para impedir que seu inimigo prosperasse, ele selava seu próprio destino. Sua queda não aconteceu no momento em que desprezou Mardoqueu, nem quando tramou sua vingança, mas quando acreditou que sua vitória era irreversível. No instante em que estava mais confiante no próprio poder, a sentença o alcançou. A mesma estrutura que ele ergueu para destruir se tornou o instrumento de sua própria condenação. A história se repete sob diferentes formas. Nabucodonosor reinou com a certeza de que seu império era indestrutível. Ele se vangloriava de sua grandeza, proclamava seu poder sem reconhecer aquele que o permitiu. Em sua mente, seu império se expandia por suas próprias habilidades. Sua glória era fruto do seu esforço. Mas quando seu orgulho atingiu o auge, a sentença foi executada. Não houve aviso final, nem chance de arrependimento. A humilhação veio da maneira mais devastadora. Ele foi destituído do poder, reduzido à condição mais baixa, expulso da civilização, deixado nos campos como um animal. Não por capricho, não por acaso, mas para demonstrar que nenhum homem pode se exaltar acima da vontade do Altíssimo. Faraó acreditava que sua autoridade era suprema. Rejeitou os avisos, ignorou os sinais, desafiou a vontade divina repetidamente. Cada praga foi uma chance para se submeter. Cada julgamento foi um lembrete de que ele não estava no controle. Mas seu coração endurecido o levou ao ponto sem retorno. Quando finalmente cedeu, não foi por arrependimento, mas por desespero. E mesmo assim, em sua arrogância, tentou recuperar o que já não lhe pertencia. Perseguiu com a ilusão de que ainda podia torcer o destino. Acreditou que sua palavra ainda tinha peso. Mas não entendeu que a sentença já havia sido pronunciada. A mar se fechou sem possibilidade de fuga. E com ela, toda sua autoridade desapareceu. O tempo é um véu que esconde a execução do juízo até o momento exato em que deve se cumprir. Aqueles que desprezam acreditam que sua impunidade será eterna, que a ausência de resposta imediata significa que nunca enfrentarão as consequências. Mas a justiça não se move com a urgência humana. Eclesiastes 8:11 declara: porque a sentença contra um ato mau não é executada rapidamente, o coração dos filhos dos homens se enche do desejo de fazer o mal. Não porque o castigo não virá, mas porque, na espera, a verdadeira natureza do coração se revela. Alguns usam esse tempo para corrigir seu caminho, reconhecer sua falha e mudar seu destino. Outros o usam para endurecer ainda mais o coração, alimentar seu orgulho e se convencer de que nunca serão confrontados. Para estes últimos, o juízo chega sem aviso final, sem chance de correção. Os irmãos de José o venderam sem considerar as consequências. Arrancaram-no de sua casa, tiraram-lhe sua vida, sem imaginar que um dia estariam diante dele, sem reconhecê-lo, dependendo de sua misericórdia para sobreviver. Eles não enfrentaram uma retribuição imediata. Não foram punidos no momento do desprezo. Mas anos depois, quando a fome os forçou a buscar ajuda, a verdade os alcançou. Não com vingança, mas com a revelação do que haviam perdido. Aquilo que desprezaram se tornou sua única esperança. A parábola do rico e Lázaro ensina a mesma lição de outra perspectiva. Durante toda sua vida, o rico ignorou Lázaro.
Ele o via, mas não o enxergava. Seu desprezo não foi expresso com palavras, mas com indiferença. Ele acreditava que sua riqueza o colocava acima dos outros, que seu status lhe permitia ignorar sem consequências. Ele nunca considerou que a vida não é definida pelo que se possui, mas pelo que se é. No momento de sua morte, o juízo foi imediato, sem julgamento, sem explicações. Ele despertou em tormento, clamando por uma gota de água, por uma chance que não existia mais. O que desprezou em vida se tornou a fonte de seu maior desespero. Saul se agarrou ao trono, acreditando que poderia evitar o inevitável. Desprezou Davi, perseguiu-o com intenção de matá-lo, viu nele uma ameaça, em vez de reconhecer seu papel no plano divino. Sua queda não foi repentina, mas gradual. Cada decisão o afastou mais da vontade de Deus. Cada ato de desprezo reforçou seu destino. Quando finalmente percebeu que o reino não era mais dele, seu desespero levou ao mais baixo ponto. Buscou respostas no proibido. Encarou a realidade de sua sentença sem poder mudá-la. Não morreu em batalha como um rei honrado, mas na derrota e no abandono. O castigo divino não segue a lógica humana. Nem sempre chega no momento esperado, nem da maneira antecipada. Alguns veem sua vida desmoronar lentamente. Suas oportunidades desaparecem. Sua influência se dissolve até caírem no esquecimento. Outros experimentam a queda de forma súbita, sem aviso, sem chance de reação. A única certeza é que a justiça sempre se cumpre. Lucas 14:11 declara: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. A impunidade é apenas uma miragem que persiste até que a verdade seja revelada. A justiça não para, não falha, não se esquece. Quando te excluem como se sua presença não tivesse valor, a reação natural é a dor. Mas o que nem sempre conseguimos enxergar naquele momento é que o desprezo não é um castigo, mas uma redireção. Não é um fim, mas um novo caminho. O que parece uma humilhação é, na verdade, a mão de Deus te afastando de lugares onde seu destino não pode florescer. José nunca teria se tornado governador do Egito se seus irmãos o tivessem tratado com justiça. Ana nunca teria clamado com todas as suas forças se não tivesse sido humilhada por Penina. Moisés nunca teria conduzido Israel se Faraó o tivesse acolhido com favor. O que os homens enxergam como rejeição, Deus usa como uma porta fechada que te obriga a avançar para o lugar onde está a verdadeira bênção. Há momentos em que a única forma de te fazer seguir em frente é através da decepção. Se você tivesse sido valorizado onde estava, teria permanecido lá. Se tivesse sido bem tratado por aqueles em quem confiava, teria construído sua vida em um lugar onde não estava destinado a florescer. O desprezo não é um sinal de que você não tem valor, mas uma confirmação de que você não pertencia àquele lugar. Mateus 10:14 diz claramente: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Isso não é um chamado para lutar por aceitação. É uma instrução clara para não insistir em lugares onde o que Deus colocou em você não é reconhecido. Quando alguém não te valoriza, quando portas se fecham, quando te tratam com desprezo, não é um fracasso, mas um sinal de que o caminho continua em outro lugar. O que acontece depois do desprezo é o que define o verdadeiro propósito da provação. Alguns ficam presos na dor, enquanto outros usam a lição como base para o que virá. Jesus não tentou convencer seu povo de sua identidade. Ele não implorou para ser aceito em sua própria terra. Não exigiu reconhecimento. Ele simplesmente foi embora e continuou sua missão, onde seu chamado foi recebido. Em vez de perder tempo buscando justiça daqueles que o rejeitaram, ele investiu seu tempo em cumprir o propósito pelo qual havia sido enviado. O problema não é o desprezo, mas o que você permite que ele faça em sua vida. Alguns ficam presos na amargura, gastando sua energia tentando entender por que não foram valorizados. Focam em provar seu valor para aqueles que os desprezaram, ao invés de avançar para o que Deus já preparou. O que não percebem é que cada minuto gasto lamentando o desprezo é um minuto roubado de seu destino. Se José tivesse passado sua vida buscando vingança contra seus irmãos, nunca teria interpretado o sonho de Faraó. Se Ana tivesse se deixado consumir pela tristeza,
nunca teria recebido sua resposta divina. Se Moisés tivesse desistido por ter sido rejeitado por Faraó, Israel nunca teria sido liberto. Nada na história dos servos de Deus indica que seus propósitos dependiam da aprovação humana. Pelo contrário, cada grande chamado foi precedido pelo desprezo. Davi foi ignorado por sua própria família antes de ser escolhido como rei. Gideão se via como o menor de sua casa antes de liderar uma vitória impossível. Paulo foi perseguido antes de se tornar o apóstolo que levou o evangelho às nações. Não há destino sem oposição. Não há grandeza sem resistência. O verdadeiro castigo para aqueles que não te valorizaram não é uma queda imediata, nem uma humilhação pública, nem a perda do que possuíam. É ver como você prospera sem eles. É perceber tarde demais que o que desprezaram tinha um valor inestimável. É contemplar o crescimento daqueles que humilharam, sem poder mais fazer parte disso. Isaías 41:11 diz: Eis que todos os que se irritam contra ti serão envergonhados e confundidos. Os que contendem contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Não porque você busca vingança, mas porque o propósito de Deus se cumprirá, não importa quantos tentem impedi-lo. O crescimento após o rejeito é inevitável para aqueles que confiam em Deus. O que parecia uma perda se torna um ganho. O que parecia um fim se transforma em um novo começo. Em Gênesis 50:20, José resume a verdade mais poderosa sobre o desprezo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não para uma pequena restauração, não para uma leve melhoria, mas para a realização de um plano muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O momento da restauração não acontece quando aqueles que te desprezaram pedem perdão, nem quando reconhecem o erro, nem quando desejam ter agido de forma diferente. A restauração chega quando você entende que nunca precisou da validação deles para alcançar o que Deus já havia reservado para você. A verdadeira vitória não está em vê-los sofrer, mas em ver que tudo o que tentaram impedir continua avançando sem interrupção. Em vez de esperar a redenção nas palavras de quem te ignorou, encontre-a na fidelidade de Deus. Em vez de buscar justiça na queda dos outros, veja na maneira como você continua de pé. Em vez de desejar reconhecimento onde nunca o recebeu, eleve-se na certeza de que sua verdadeira identidade nunca dependeu da opinião dos outros. O Salmo 118:22 declara: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que o mundo ignorou se tornou a base de algo muito maior. O que foi rejeitado se tornou indispensável. Cada desprezo, cada palavra dolorosa, cada porta fechada, cada abandono, cada humilhação não foram erros. Eram peças precisas de um quebra-cabeça que só Deus podia ver por completo. Não haveria Davi sem Golias. Não haveria José sem a traição de seus irmãos. Não haveria Moisés sem o desprezo de Faraó. Não haveria redenção sem a cruz. As pessoas que não te valorizaram nunca tiveram o poder de alterar seu destino. Nunca tiveram autoridade para impedir o que Deus decretou. Tudo o que conseguiram foi acelerar o processo. O que tentaram apagar, acabaram reacendendo. O que tentaram destruir, acabaram fortalecendo. A maior lição do desprezo não está na justiça que vem depois, mas na transformação que ele produz naqueles que o enfrentam com fé. O ouro só se purifica no fogo. A fé só se fortalece na adversidade. O propósito só se revela na resistência. Romanos 8:28 estabelece uma verdade imutável. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, incluindo o desprezo, incluindo a traição, incluindo o abandono. Nada escapa do plano de Deus. O verdadeiro castigo para aqueles que não te valorizaram é saber que nunca poderão recuperar o que desprezaram. Mas a verdadeira recompensa para você é perceber que nunca precisou deles para chegar onde Deus já havia decidido que você estaria. Esse versículo nos lembra que mesmo aqueles em quem mais confiamos podem, em algum momento, se voltar contra nós ou usar nossas palavras de uma maneira que nunca teríamos imaginado. Ao avançar na idade, percebemos que certas lembranças e experiências não têm mais urgência em ser ressuscitadas ou compartilhadas com outros.
O inimigo, astuto em suas estratégias, pode tirar proveito de uma transparência mal direcionada para semear discórdia, gerar desconfiança ou reavivar culpas desnecessárias. O que outrora foi um erro ou um passo em falso pode se transformar em um rótulo indelével se cair em ouvidos indiscretos. É por isso que Deus nos convida à prudência, a escolher com cuidado o que dizemos, quando dizemos e a quem dizemos. A história de Sansão ilustra perfeitamente o perigo de falar demais sobre nossas fraquezas e os erros de nosso passado, embora ele tenha sido escolhido por Deus. Sua falta de discrição ao revelar o segredo de sua força Dalila o levou à ruína. Juízes 16-17 relata que ele abriu todo o seu coração a ela e disse: "Nunca uma navalha tocou minha cabeça, pois sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu fosse raspado, minha força me abandonaria. Eu me tornaria fraco e seria como todos os homens." Sua confiança, mal colocada, o tornou vulnerável e, por fim, o derrotou. Essa história nos mostra que nem todas as verdades devem ser reveladas, pois alguns, longe de proteger nosso coração, as usam contra nós. Alguns pensam que compartilhar seus erros com qualquer um lhes trará alívio ou aceitação, mas a realidade é que nem todos têm a maturidade ou o discernimento para receber tais confissões com graça. Em vez de compreensão, muitas vezes encontramos julgamento, rejeição ou até zombaria. Tiago 1:26 nos lembra que, se alguém entre vocês se considera religioso e não refreia sua língua, mas engana seu próprio coração, a religião desse homem é vã. As palavras têm poder, e a maneira como compartilhamos nosso passado pode determinar se ele se torna um testemunho que edifica ou um fardo do qual nunca poderemos nos livrar. Na maturidade, após atravessar muitas tempestades, é natural querer contar o que vivemos, mas é vital entender que há momentos em que o silêncio vale mais que 1000 palavras. A Bíblia nos ensina que há um tempo para tudo, como diz Eclesiastes 3:7. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para calar e um tempo para falar. Quando Deus nos restaura e encontramos paz com o nosso passado, não é necessário relembrá-lo constantemente, nem permitir que outros o usem para nos rotular. O inimigo é especialista em nos lembrar de nossos fracassos, mas Deus nos chama a uma nova identidade em Cristo, onde as coisas antigas passaram e tudo se tornou novo. Um homem que aprendeu essa lição de maneira dolorosa foi Pedro, conhecido por seu caráter impulsivo e sua língua rápida. Em várias ocasiões, ele falou sem medir as consequências. Sua negação de Jesus é um exemplo marcante de como as palavras podem ser nossa maior força ou nossa pior condenação. Mateus 26:74 relata o momento em que, sob medo e pressão, Pedro negou seu mestre. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: "Não conheço esse homem." E imediatamente o galo cantou. Pedro, que havia jurado nunca abandonar Jesus, caiu na armadilha de suas próprias palavras. No entanto, após seu arrependimento, Jesus o restaurou e mostrou que seu valor não estava em seus erros passados, mas no que Deus ainda poderia fazer por meio dele. Há uma grande diferença entre compartilhar um testemunho com um propósito específico e abrir o coração sem medida ou discernimento. Quando Deus nos permite superar situações difíceis, podemos usar essas experiências para guiar outros, mas sempre com a sabedoria de saber o que dizer, quando dizer e a quem dizer. Provérbios 29:11 nos oferece essa verdade. O tolo dá vazão a toda sua ira, mas o sábio acaba por acalmá-la. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser explicado, e nem todos merecem conhecer cada detalhe de nossa história. Às vezes o silêncio é um bálsamo de cura. Quando algo não é mencionado constantemente, é sinal de que seu poder sobre nós foi quebrado. Falar demais sobre os erros do passado pode ser um indício de que ainda não deixamos completamente de lado o que nos feriu. Por outro lado, quando encontramos paz em Deus, entendemos que nosso valor não depende do que fizemos ou deixamos de fazer, mas do que somos nele. 2 Coríntios 5:17 nos dá essa promessa: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. É sábio lembrar que algumas pessoas se deleitam em conhecer a vida dos outros, não para ajudar, mas para julgar ou espalhar rumores. O próprio Jesus enfrentou as críticas dos fariseus, que buscavam constantemente um motivo para condená-lo.
No entanto, ele nunca se deixou prender por suas acusações. Quando trouxeram diante dele a mulher pega em adultério, sua resposta não foi a que eles esperavam. Em vez de alimentar a conversa com detalhes desnecessários, ele simplesmente disse em João 8,7: Aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. Com essas palavras, Jesus mostrou que o que realmente importava não era o passado da mulher, mas sua restauração em Deus. Ao avançar na vida, a prioridade deve ser a paz, a sabedoria e a proximidade com Deus. A prudência nas palavras nos liberta de preocupações desnecessárias e nos mantém em um caminho de serenidade e propósito. Filipenses 4, 6-7 nos diz: Não se preocupem com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. O passado não pode ser mudado, mas a maneira como carregamos, sim. Escolher com sabedoria o que compartilhamos e o que guardamos para nós mesmos faz parte do crescimento espiritual. Como uma árvore robusta não revela todas suas raízes, mas as mantém escondidas para se firmar na terra, devemos aprender que nem tudo precisa ser dito. A verdadeira liberdade não está em compartilhar cada detalhe do que fomos, mas em viver plenamente o que Deus quer que sejamos hoje. No final, nossa história está nas mãos de Deus, não nas mãos daqueles que a ouvem e interpretam à sua maneira, nem nas mãos daqueles que poderiam usá-la contra nós, mas nas mãos de um Pai que nos chamou para uma nova vida, onde o passado não tem mais poder e o futuro está em suas mãos. O ser humano, em seu desejo de compartilhar, muitas vezes revela mais do que deveria. Ao longo da Bíblia, Deus nos ensina que há sabedoria no silêncio e na prudência com nossas palavras. Há coisas que não precisam ser proclamadas, projetos que devem permanecer em segredo e propósitos que devem amadurecer na discrição antes de serem expostos aos olhos dos outros. Provérbios 16,9 nos diz: O coração do homem traça seu caminho, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Isso nos lembra que, embora tenhamos objetivos e aspirações, é Deus quem tem o controle absoluto de nosso destino. E compartilhar nossos planos com demasiada leviandade pode expô-los a influências que nem sempre são benevolentes. Na história de José, filho de Jacó, vemos claramente como revelar seus projetos cedo demais pode trazer consequências inesperadas. Deus lhe deu sonhos que mostravam um futuro glorioso, mas quando ele os contou a seus irmãos, em vez de se alegrarem, eles o invejaram e tentaram se livrar dele. Gênesis 37, 5-8 relata: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Escutem este sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se erguia e ficava de pé, enquanto os feixes de vocês o cercavam e se prostravam diante do meu. Seus irmãos lhe responderam: Você vai reinar sobre nós? Vai nos dominar? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e suas palavras. Essa história mostra que, mesmo que os planos venham de Deus, nem todos estão prontos para recebê-los com humildade e compreensão. Ao avançar na vida, os sonhos e projetos podem mudar, mas a necessidade de discrição permanece a mesma. Nem todos que ouvem o que alguém carrega no coração o fazem com boas intenções. Alguns, movidos pela inveja, buscam semear dúvida ou interferir na realização do que Deus planejou. A Bíblia nos adverte em Tiago 3,16: Pois onde há ciúme e espírito de contenda, aí há desordem e toda sorte de más ações. Quando os projetos são expostos sem discernimento, podem se tornar alvos de oposição e desânimo. O próprio Jesus nos deu um exemplo de discrição na maneira como conduziu seu ministério. Embora tivesse um propósito claro e poderoso, houve momentos em que ele pediu àqueles que receberam milagres que não contassem a ninguém. Marcos 7,36 relata: Ele lhes ordenou que não falassem a ninguém, mas quanto mais ele o proibia, mais eles o proclamavam. Não era porque sua obra não merecesse ser anunciada, mas porque cada revelação tinha seu tempo e propósito. Há ocasiões em que compartilhar cedo demais pode gerar obstáculos desnecessários, e Jesus, em sua sabedoria, nos ensinou a importância de agir com prudência. Os projetos apresentados a Deus em oração e guardados no coração têm mais chances de florescer sem interferências externas.
Salmos 37,5 nos exorta: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Isso nos lembra que a confiança deve ser depositada em Deus antes da opinião dos outros. Falar demais sobre o que ainda não aconteceu pode criar expectativas que não dependem do homem, mas da vontade divina. O silêncio estratégico não é um ato de desconfiança, mas de sabedoria. A história de Neemias ilustra como um projeto pode ter sucesso quando mantido em segredo até o momento oportuno. Quando recebeu em seu coração o desejo de restaurar os muros de Jerusalém, ele não o anunciou imediatamente a todos. Neemias 2,12 relata: levantei-me de noite, eu e alguns homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus havia colocado em meu coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo nenhum animal de montaria, exceto aquele em que eu cavalgava. Sua prudência lhe permitiu avaliar a situação, reunir os recursos necessários e enfrentar a oposição com uma estratégia bem preparada. Em um mundo onde a validação externa se tornou um objetivo para muitos, manter os projetos em segredo pode parecer estranho. No entanto, Jesus ensinou em Mateus 6,6: mas você, quando orar, entre em seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em segredo, e seu pai que vê em segredo o recompensará publicamente. Esse princípio não se aplica apenas à oração, mas também aos projetos e intenções que devem amadurecer na intimidade com Deus antes de serem revelados ao mundo. Quando um propósito vem de Deus, nada pode impedir sua realização, mas apressá-lo ao compartilhá-lo pode trazer complicações desnecessárias. A prudência é uma virtude que permite avançar sem tropeços, evitando distrações e resistências que poderiam desviar nossa atenção. A Bíblia nos diz em Provérbios 25,12: uma palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Não se trata apenas do que se diz, mas de quando e como se diz. Os projetos confiados a Deus e guardados com sabedoria têm mais chances de alcançar seu objetivo sem interferências externas. O exemplo de Moisés mostra como a paciência e a direção de Deus são essenciais na execução de qualquer missão. Embora soubesse que havia sido escolhido para libertar o povo de Israel, ele agiu cedo demais e acabou fugindo para Midian. Êxodo 2,4-15 relata: ele respondeu: quem te estabeleceu como príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar como matou o egípcio? Então Moisés teve medo e disse: certamente isso foi descoberto. Quando o faraó soube desse caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da presença do faraó e se estabeleceu na terra de Midian. Foi somente 40 anos depois, quando Deus lhe falou do arbusto em chamas, que seu propósito se cumpriu no momento certo. A lição tirada da história de Moisés é clara. Não basta ter um objetivo, é preciso esperar o momento indicado e a orientação de Deus para que ele se realize. Compartilhá-lo sem discernimento pode trazer consequências imprevistas. A sabedoria bíblica nos mostra que nem tudo deve ser anunciado, que há processos que devem ser vividos em segredo antes de se manifestarem publicamente. No caminho da fé, há lições que só se aprendem com o tempo. A discrição nos projetos não é um ato de medo ou desconfiança, mas uma confiança total em que Deus abre e fecha as portas no momento oportuno. A história de Esther mostra como o silêncio no momento certo pode ser a chave para a vitória. Antes de revelar sua identidade e interceder pela salvação de seu povo, ela esperou o momento propício. Êxodo 2,10 diz: Esther não declarou nem seu povo nem sua parentela, pois Mardoqueu lhe havia ordenado que não o fizesse. Sua prudência lhe permitiu ganhar o favor do rei e agir com estratégia para alcançar seu objetivo. Cada relato bíblico reflete um princípio eterno. O que é guardado com prudência e confiado a Deus tem mais chances de ter sucesso. Nem tudo deve ser compartilhado. Nem tudo deve ser exposto aos olhos dos outros. Há um tempo para falar e um tempo para calar. E nessa sabedoria reside a verdadeira proteção dos propósitos que Deus colocou em cada coração. O dinheiro tem sido, desde tempos antigos, uma das maiores causas de discórdia entre os homens. Não é o dinheiro em si que causa problemas, mas a maneira como ele é gerido e como se fala dele. A Bíblia adverte que a sabedoria e a prudência são essenciais quando se trata de bens materiais. Provérbios 21,23 declara: aquele que guarda sua boca e sua língua preserva sua alma das angústias.
Esse versículo destaca a importância de vigiar o que se diz, especialmente em questões financeiras, pois revelar muitos detalhes sobre renda, economias ou posses pode despertar inveja, atrair más intenções ou até comprometer a estabilidade de uma pessoa. Na história de Jó, vemos como a prosperidade pode atrair atenção e se tornar um motivo de conflito. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, e sua riqueza era abundante. No entanto, quando foi provado e perdeu tudo, as reações ao seu redor revelaram muito sobre aqueles que o cercavam. Seus amigos, em vez de consolá-lo, presumiram que seu infortúnio era consequência de um pecado oculto. Jó 4, 7-8 diz: "Lembre-se, por favor, que inocente pereceu, onde os justos foram destruídos. Pelo que vi, aqueles que cultivam a iniquidade e semeiam a injustiça colhem seus frutos." Esse pensamento equivocado mostra que o que os outros sabem da vida de uma pessoa frequentemente se torna a base para julgamentos e críticas infundadas. O dinheiro pode gerar tanto admiração quanto ressentimento. Na parábola do filho pródigo, Jesus ilustra como uma riqueza mal administrada pode levar à ruína. O filho mais novo exigiu sua herança e a desperdiçou sem medida, acreditando que os recursos nunca se esgotariam. Mas quando seu dinheiro acabou, seus supostos amigos e sua estabilidade também desapareceram. Lucas 15,14 relata: "Depois que ele gastou tudo, uma grande fome surgiu naquela região, e ele começou a passar necessidade." A lição dessa história é clara. O dinheiro deve ser gerido com sabedoria, mas também tratado com discrição, pois aqueles que parecem próximos em tempos de abundância podem sumir quando os recursos diminuem. Os bens materiais são efêmeros, mas as consequências de falar I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination,
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. The leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Where cities slept, neon veins where dreams were kept.
We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.